E por falar em cisão na comunidade jurídica, ontem a Folha de São Paulo soltou uma nota afirmando que a decisão que foi proferida pelo ministro Alexandre de Moraes não foi compartilhada por boa parte do pleno do STF, ou seja, os outros ministros do STF não concordaram com as atitudes do Alexandre de Moraes. Salve cidadãs e cidadãos do Sul Global, eu sou Vini Albuquerque, esse é o canal Correio do Sul Global, o canal que trata dos assuntos relacionados aos países em desenvolvimento com a visão desses mesmos países. Bom, e segue a crise do bolsonarismo, a crise desatada do bolsonarismo no nosso país, mais especialmente no STF. Surgiram rumores nas últimas horas, digamos assim, de que o Bolsonaro teria forçado a sua própria prisão domiciliar por saber que, ao participar por teleconferência, né, ou por telefone da sua manifestação em Copacabana, isso daria elementos para o ministro Alexandre de Moraes prendê-lo, fazer o que ele efetivamente fez, prisão domiciliar. Eu não sei se eu acredito tanto nessa tese, porque pode ser que sim, mas pode ser que não, uma vez que o Bolsonaro é alguém que abusa das idiotices, né? Ou então, na melhor das hipóteses, faz das suas atitudes estúpidas um cavalo de batalha que muitas vezes a gente acaba considerando ele um gênio e não é para tanto, né? Mas é uma possibilidade também que ele tenha feito isso já com o objetivo de roer a corda, né? Institucionalmente dentro do STF. Obviamente que mesmo com a prisão domiciliar do Bolsonaro, isso obviamente gera alguma cisão entre os juristas, porque existem pessoas, juristas, acadêmicos, que acreditam que a prisão ela é justificada e outros que acreditam que ela não é tão justificada assim, e aí obviamente isso gera, digamos assim, cisão dentro da comunidade jurídica. E por falar em cisão na comunidade jurídica, ontem a Folha de São Paulo soltou uma nota afirmando que a decisão que foi proferida pelo ministro Alexandre de Moraes não foi compartilhada por boa parte do pleno do STF, ou seja, os outros ministros do STF não concordaram com as atitudes do Alexandre de Moraes. O próprio editorial da Folha tem afirmado que o STF tem ultrapassado as suas atribuições constitucionais, né, afirmando que a forma como o STF interfere na política não é a melhor forma de fazer valer a autoridade da Constituição, visto que isso é, de fato, uma interferência política. Mas isso não é um problema que vem de agora, não é verdade? Porque se o STF não tivesse interferido no processo do Lula, talvez, lá atrás, né, hoje em dia, talvez, nós não teríamos o fenômeno do bolsonarista e assim por diante. Ou, pelo menos, a extrema-direita do Brasil teria menos força. A gente não pode tirar a Lava Jato de fora dessa equação, né? E não que também que os malfeitos do PT não tivessem que ser, como é que eu posso dizer, não tivessem que ser punidos. Aí a palavra é essa, punidos, né? Não é que os malfeitos do PT não tivessem que ter sido punidos lá naquela ocasião, mas é que como passaram por cima de todos os ritos processuais, né? Obviamente que boa parte daqueles processos eles estavam eivados de inconstitucionalidade e, além disso, com a ascensão do fenômeno bolsonarista, boa parte da burguesia desse país e boa parte da comunidade jurídica teve que fazer vista grossa para os próprios erros que o PT cometeu lá no passado para que o Lula pudesse voltar de novo à presidência para tirar o Bolsonaro, porque era a única figura que, do ponto de vista político, poderia tirar o Bolsonaro, e foi exatamente isso que aconteceu. Então, assim, essas interferências jurídicas, de fato, pelo menos na minha concepção, acabam atabalhoando a vida política do país. Muitas vezes o STF se coloca como o poder moderador da história e, no final das contas, acaba gerando mais cisânia e problemas para a vida cívica do nosso país. E isso era alguma coisa que deveria até ser... Isso deveria ser discutido para além da política partidária no nosso país.
Bom, mas enfim, qual é a sua opinião? Deixa aí nos comentários e vamos acompanhando esse imbróglio, essas crises infinitas dentro da política interna do Brasil. Valeu!